Já voltamos com Vida e Saúde, pois olha, você viu que o assunto de hoje vai render. Eu sei que toda família tem alguém sofrendo com esse problema, então presta atenção, aumenta aí o volume da sua TV para você acompanhar e entender coisas que você pode mudar para ter saúde do coração, colesterol nos níveis certinhos, combinado? Bom, um dado alarmante divulgado recentemente pela Sociedade de Cardiologia é que 40% da população, algo estimado em mais de 4 milhões de brasileiros, tem o colesterol elevado. Já pensou? E a cardiologista doutora Ana Catarina Periotto conversa com a gente hoje sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Vida e Saúde. E eu já vou começar perguntando, o que é o colesterol? Eu que agradeço o convite. O colesterol é uma gordura que o nosso corpo utiliza para fazer todas as células. Na membrana de todas as células a gente precisa de colesterol. Os neurônios, o fígado, o intestino, o coração. O colesterol ele é útil para todas as funções, para a maioria das funções do organismo. Mas ele é dividido em colesterol de partículas pequenas, são partículas que têm maior aderência na parede dos vasos, e partículas maiores, que não aderem. Elas são chamadas de partículas de limpeza, que é o colesterol bom, ou HDL, que as pessoas chamam. A gente produz colesterol naturalmente, doutora? Nosso fígado produz 70% de todo o colesterol que nós temos. 30% vem da alimentação. E isso está bem ligado, porque quanto mais rica em colesterol é a sua alimentação, mais o fígado vai produzir. Ele entende como se você estivesse precisando muito, então ele aumenta a produção também. Eu queria tentar entender, então, quando é que o colesterol ele é considerado alto? O colesterol total, que é a soma do colesterol ruim com o colesterol bom, o ideal é em torno de 200. Então a gente costuma olhar bem o colesterol ruim, porque é ele que a gente tem que baixar. Então é importante, na hora de dosar, não dosar só o colesterol total, mas as frações. Então o colesterol ruim em pessoas sem risco nenhum de doença cardiovascular, que não fumam, que não tem história familiar de infarto ou derrame precoce, que não tem diabetes, não tem hipertensão, tem uma vida saudável, colesterol ruim deve ficar abaixo de 130. Para quem já tem alguma doença, é importante deixar ele mais baixo, em torno de 100. Agora, para aquelas pessoas que já tiveram algum evento cardiovascular, já fizeram angioplastia, já tiveram infarto, já tiveram derrame, aí ele precisa ficar mais baixo, entre 50 e 70. Isso é o colesterol ruim. E o colesterol bom, quanto mais alto, melhor. E às vezes é difícil porque ele é determinado geneticamente, o HDL. Então, algumas famílias têm o HDL muito baixo. O ideal é que ele fique acima de 40, mais desejável acima de 60, porque quanto mais alto, mais protetor ele é. E não existe um remédio eficaz para subir o colesterol bom. Ele sobe bastante, ele responde com exercício físico. Quanto mais exercício aeróbico você faz, você tem a chance de ter o colesterol bom maior e melhor. E alguns alimentos também podem fazer aumentar o colesterol bom. Quero tentar entender também quais seriam os sintomas. Será que a gente consegue prever, olha, tô com colesterol alto, ou ter algumas pistas indicando que essa regulagem não tá legal, doutora? Infelizmente, a hipercolesterolemia, né, que é o colesterol alto, é uma doença silenciosa. A maioria das pessoas não sentem nada. Há descrito que as pessoas podem sentir formigamento nas mãos e pés, alteração do sono, insônia, boca seca, mau hálito, mas são sintomas muito inespecíficos que são comuns a uma série de outras doenças. Então não existe um sintoma de colesterol alto. Existe sim umas marquinhas que podem aparecer na pele, principalmente em pálpebra, em dobra, que são chamadas chantelasmas, são nódulozinhos amarelados, sabe? Isso aí é um indicativo de colesterol alto.
E a gente precisa tentar entender, doutora, porque a gente fala muito de colesterol alto e a gente ouve as pessoas falando, né, até da família. Ah, tô com colesterol alto, tô precisando dar uma maneirada aqui na carne, no churrasco e tal. Mas eu queria entender qual é o real risco de se ter o colesterol alto a curto, médio e longo prazo. O que pode acarretar? O colesterol ruim, ele tende a aumentar ao longo da vida, principalmente nas mulheres pós-menopausa. Isso é interessante porque o hormônio feminino protege as mulheres, tanto que a incidência de infarto e derrame em mulheres é maior pós-menopausa, que é quando o colesterol ruim sobe, pela falta do hormônio feminino. O colesterol elevado, ele vai entupindo as artérias. Eu trouxe um modelinho, não sei se vai dar para ver direitinho, vou botar aqui na câmera. Esse aqui é um modelo de um vaso, de uma artéria. Ao longo dos anos, a gente acumula placa de gordura nas artérias. Aí uma plaquinha amarela, tá vendo? E vai obstruindo o interior das artérias, até que ela pode se fechar por completo por um coágulo. Isso pode acontecer em qualquer vaso do nosso corpo. Nas coronárias, que são os vasos que irrigam o coração, nas artérias do cérebro, nas artérias das pernas, né, dando trombose aguda. Então, trombose, AVC ou até o infarto podem ser problemas causados a longo prazo por um colesterol que não foi controlado. Exatamente. Agora, há uma determinação genética dos níveis de colesterol. Tem famílias que têm o colesterol ruim muito alto, o HDL baixo. Mas a gente tem visto ultimamente que a maior parte das pessoas, elas têm realmente uma alteração de colesterol por alteração do estilo de vida. Muito sedentarismo, obesidade, o diabetes cresceu muito, e o diabetes também faz subir o colesterol, o triglicerídeo, né? A má alimentação, a gente tem uma alimentação muito pronta, com pouca fibra. Agora me diz o seguinte, já que o colesterol elevado, o ruim elevado, né? Ele não dá sintomas, como é que é feito o diagnóstico então? Só o exame de sangue? Só o exame de sangue. E ele Você pode até suspeitar quando a pessoa conta que tem uma história familiar de pai que teve um infarto precoce, ou que você vê aquelas manchinhas que são chantelagem, você pode até desconfiar, mas realmente tem que dosar, porque as pessoas não têm sintoma, a maioria não tem. E aí eu quero saber o seguinte, quando a gente faz aquele exame e percebe aquele resultado que a gente não queria encontrar, o que é que dá para ser feito para baixar esse colesterol rapidamente? Tem algum medicamento? Você já deu uma dica aqui que eu já vi que a atividade física ajuda, mas qualquer pessoa está recomendado? O triglicerídeo, que é um outro tipo de gordura do corpo, que a gente geralmente dosa junto com o colesterol, ele responde muito bem à atividade física. E quando você diminui o carboidrato, quando você diminui açúcar, massa, pão, né? Mas o colesterol ruim, ele responde muito vagarosamente à atividade física. Ele melhora, mas ele responde muito mais quando você consegue aumentar a fibra e reduzir gordura saturada. Tá, vamos dar uma passeada aqui no nosso estúdio agora, porque a gente preparou aqui, doutora, alimentos que ajudam, que colaboram para manter o colesterol ruim baixo e o colesterol bom lá em cima. E eu queria trazer aqui alguns desses alimentos. Vamos falar primeiro dos alimentos que são mais prejudiciais. Eu tenho esse aqui que a galera da feira de domingo, de sexta-feira, gosta muito. Chega mais pertinho aqui, vem cá que eu quero mostrar para você. É o famoso pastelzinho de feira, mas está representando, doutora, a batata frita, está representando o bolinho de chuva, todos os alimentos fritos. Mesmo que seja em óleo vegetal, tem colesterol? Tem. Porque o óleo vegetal, quando aquecido, ele se torna uma gordura saturada. E o corpo tem dificuldade de metabolizar e eliminar ele, né? Eu tenho aqui agora, doutora, uma classe de alimentos também, que na verdade são considerados até produtos alimentícios, né? Que são os enlatados, os conservados. E eles, normalmente, se a gente pensar assim, nem sempre tem gordura envolvida, nem sempre tem uma massa envolvida. Por que eles também podem piorar o colesterol? Porque como conservante é usado gordura e sal. Todos os alimentos enlatados ou congelados, para que eles sejam melhor conservados, eles aumentam o teor de gordura e sal.
Quando você faz um pão de queijo em casa e compra o pãozinho de queijo congelado, você vê que o pãozinho de queijo congelado parece um sabão, porque tem muita gordura. É verdade, é verdade. A gente precisa começar a criar o hábito de olhar o rótulo para ver a sequência de ingredientes. O ingrediente que vem primeiro é o que tem maior quantidade. A gente já falou um pouquinho da batata frita, que entra aqui junto com os pastéis, né? Mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre esse tipo de alimento. Olha, os queijos. Os queijos são gordura concentrada, né? Litros e litros de leite, você separa só a gordura para fazer o queijo, né? Aqui Então, entraria junto, quem sabe, manteiga, nata. carne vermelha, tudo isso aí tem bastante gordura saturada. Entendi. Vamos olhar Agora, para. Pode falar. importante que eu Pode. ia falar também é da gordura trans, que ela teve muito em voga na mídia, falaram bastante e agora está um pouquinho sumida. A gordura trans é a gordura vegetal hidrogenada. É uma gordura vegetal processada e ela tem o poder de piorar o colesterol ruim, então ela aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. Ai, Onde ai, ela está ai. presente? Nos chocolates, bolachinha recheada, macarrão pronto, instantâneo, né? Para ele ficar durinho assim, ele é banhado em gordura vegetal hidrogenada. Então eu imagino que nesse tipo de alimento, olha, os doces a gente pode encontrar e Creme. também, olha, sorvete. Sorvete tem bastante gordura vegetal hidrogenada. Quando Os- ele não é feito só da fruta, né? A gente pode fazer da fruta em casa. É verdade, é verdade. A gente precisa pensar em alternativas que possam substituir esses alimentos, porque, gente, vamos combinar, eles têm gordura, dá sabor ao alimento. Então, o É, sorvete, aquele sorvete de massa que a gente compra, não é à toa que é gostoso, porque ele tem gordura, tem açúcar, tem corante, né? Tem cheirinho, como é que fala? Aromatizante, por isso que é gostoso. Então, a gente precisa buscar alternativas. Agora, o açúcar, eu tenho aqui os refrigerantes também. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor qual é a relação desse tipo de alimento com o colesterol, porque a gente está muito acostumado a falar sobre isso com relação ao diabetes, como eles podem atrapalhar, interferir no diabetes. Mas o colesterol a gente normalmente faz vista grossa para esse tipo de alimento. é. Os refrigerantes, eles têm muito açúcar, assim como as balas, pirulito, chocolate, sorvete. E o excesso de açúcar que o corpo não usa é guardado em forma de triglicerídeo. E teve por muito tempo, até a Sociedade de Cardiologia, ignorando um pouco o triglicerídeo, porque ele não era um fator de risco diretamente relacionado com doença cardíaca. Aham. Só que ultimamente se vê que a combinação de HDL baixo, ou seja, colesterol bom baixo, com triglicerídeo alto, equivale ou é até pior do que um colesterol ruim alto. Ele também dá doença cardiovascular, Uhum. aumenta a formação de placa de gordura nas artérias. Uhum. Ah, e você mencionou aqui, né, doutora, que alguns desses alimentos não só têm colesterol ruim, mas eles abaixam o bom colesterol. Isso é péssimo. Como, por exemplo, a gordura trans presente em biscoito recheado, gente. Por isso que a gente fala, olha, vai fazer o lanche do seu filho, vai preparar o alimento. A gente trouxe aqui o verso de hoje para reflexão, né? O cozinheiro tem um papel importantíssimo na família, porque ele está trazendo ou vida ou doença através do alimento que ele está preparando. Vamos falar agora, doutora, das possibilidades que a gente tem para aumentar o colesterol bom. E eu vou trazer aqui, talvez, ele que seja o rei de um alimento gorduroso, mas que ajuda o colesterol bom, é isso? É verdade. O abacate, às vezes as pessoas têm medo porque ele é gorduroso, mas mais gorduroso é o pastelzinho, é a carne vermelha, é o queijo. A gordura do abacate é muito facilmente digerida pelo nosso corpo e é uma gordura boa, que aumenta o colesterol bom. É um dos poucos alimentos que aumenta o colesterol bom. O abacate, as castanhas, atividade física e fibra. E existe, gente, tanto jeito de comer abacate, né? Eu, quando era criança, só comia abacate com açúcar mascavo. Depois fui crescendo, fui conhecendo algumas outras coisas. Tem abacate na salada, dá para comer vitamina de abacate, dá para comer guacamole, um patezinho de abacate. Dá para fazer bolo de abacate. A gente tem muita receita, inclusive no YouTube aqui do Vida e Saúde, que você pode encontrar o abacate e pode se beneficiar dele para você ajudar aí a regular o seu colesterol. Doutora, eu trouxe aqui o morango. Ele tem uma característica especial para ajudar a gente a melhorar esse colesterol bom?
Todas as frutas têm alto teor de fibras, né? Ou fibras solúveis e insolúveis. E é importante aumentar a quantidade de fibra da alimentação de 25 a 40 gramas por dia. Isso é uma coisa difícil de conseguir, porque, por exemplo, uma maçã tem 4 gramas de fibra apenas. Um prato de arroz integral tem 4 gramas de fibra. Prato de arroz branco, 0 fibra. Leite, queijo, carne, 0 fibra. Então, para você atingir 25 a 40 gramas de fibra, você tem que comer muita fruta, bastante salada, salada no almoço, no jantar. Já vou colocando aqui então, olha, porque fruta e fruta com casca que a gente come também tem mais fibra ainda, né, doutora? Algumas frutas a gente consegue comer com casca. Exatamente. O bagaço da laranja, né? A casca da maçã, da pera, do pêssego. Tudo isso é muito importante para ajudar a baixar o colesterol. E como que funciona? O nosso corpo não quer perder colesterol. Então, o colesterol ele sai pela bile junto com os alimentos para serem digeridos no intestino e a circulação traz ele de volta para o fígado para não perder. Só que quando passa pelo intestino, uma alimentação rica em fibra funciona como uma esponja ou uma vassoura. Ele gruda, né, no colesterol e ele elimina boa parte do colesterol nas fezes. Então, eu estou imaginando aqui que os alimentos integrais, granola, aveia, o pão integral, eles têm um papel fundamental para quem quer manter o colesterol em dia. Com certeza. Eu vou dar uma receitinha já para o pessoal que quer baixar o colesterol ruim. Além de aumentar fruta, verdura e legume e diminuir carnes e queijos, é importante uma colherzinha de chá de linhaça ou do farelo de linhaça, 2 colheres de sopa de aveia e acrescentar ou 2 colheres de sopa de abacate ou 2 colheres de sopa de castanha. É muito importante para ajudar a baixar o colesterol mais rápido. Quando a senhora diz castanha, pode ser amendoim, pode ser coco também, doutora? A castanha mais sequinha que tem, a menos prejudicial, que você pode até comer uma quantidade maior, é a amêndoa. Né? A macadâmia é bastante gordurosa, o amendoim é bastante gorduroso. O problema do amendoim é que ele pode conter fungos, né? Toxinas de fungo. E é importante que o alimento seja in natura ou levemente torrado, porque também comer o amendoim frito, açucarado, envolto em casquinha, não adianta. Não adianta. Você vai estar se enganando. Boa dica, doutora. Agora a gente vai falar de 2 líquidos preciosíssimos para quem quer manter o colesterol em dia, que a gente pouco pensa. Tanto o suco de frutas como a água pura. Isso mesmo. Se você aumenta a fibra da alimentação, precisa aumentar a água, porque senão vai dar muitos gases, dá prisão de ventre, porque o intestino precisa fazer força para levar esse bolo alimentar rico em fibra embora. Então, ele precisa da água. Precisa tomar 2 a 3 litros de água por dia. Claro, quem não tem insuficiência dos rins ou insuficiência cardíaca. Há um pequeno grupo de pessoas que não pode beber água à vontade. São essas pessoas, né, com insuficiência cardíaca ou renal. Mas as demais estão liberadas, água à vontade. Doutora, eu queria saber o seguinte: o que a gente faz quando as crianças apresentam colesterol alto? Porque você mostrou aí esse modelo da artéria, né, que vai sendo pouco a pouco preenchida por camada de gordura internamente, mas as crianças às vezes não tiveram tempo de vida suficiente para ter esse problema por conta do estilo de vida. Pode ser um problema hereditário e, nesse caso, o que pode ser feito? Existe uma doença chamada hipercolesterolemia familiar. São pessoas que têm o colesterol elevadíssimo, apesar da mudança do estilo de vida. Então, são pessoas que têm 600 de colesterol ruim, 900, eu já vi um rapaz com 900 de colesterol ruim. Essas pessoas precisam de medicação, além da mudança do estilo de vida, porque precisa baixar drasticamente o colesterol, porque senão são candidatos à doença coronária precoce. Teve um rapaz que eu atendi que ele tinha 28 anos, surfista, atleta, magro, mas tinha hipercolesterolemia familiar e já teve que colocar 2 stents na coronária com 28 anos. Então, são pessoas que precisam tomar remédios para baixar o colesterol
de forma contínua, sem parar, porque isso já está determinado geneticamente. Entendi. Doutora Ana Carolina, eu quero te agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde e espero te encontrar aqui mais vezes, viu? Obrigada pelo convite. Olha, você já percebeu, né, que o estilo de vida está intimamente relacionado com o assunto de hoje, atividade física, o uso da água, uma alimentação mais saudável. Você pode, se você quiser. Deus é com você e a gente está aqui também para sugerir, para te ajudar nessa caminhada, viu? Agora é o seguinte, a gente vai pausar para o intervalo, mas na volta vamos conversar um pouquinho sobre solidão. Você aí se sente só? O que é que você faz com a solidão? Esse é o assunto do Claramente com o psiquiatra Dr. César Vasconcelos e ainda tem receita de massa de pizza na versão saudável para você fazer aí na sua casa. Olha que delícia! Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.